Daí, beleza? Eu sou o Christian de Graça e você está no meu canal Coritiba em Crônicas, um espaço para falar sobre Coritiba, falar sobre humildade, falar sobre moralidade, falar sobre higiene, falar sobre bons modos, sei lá, falar sobre Paulo Autuori. E durou pouco o período onde Paulo Autuori, o homem do futebol, o profissional, passou pelo Coritiba. Chegou em maio e acho que não vai deixar saudade em ninguém no Couto Pereira. Seu período aqui em Curitiba foi bem controverso. Aqui em Curitiba, no Alto da Glória, porque o profissional já teve passagens pelo Atlético e lá também criou algumas polêmicas. Mas vamos tratar do Curitiba, que é o nosso assunto principal. Paulo Autuori era sonho antigo de muitas diretorias do Curitiba. Lá no projeto com o professor Medina, Bacelar, Paulo Autuori fazia parte desse projeto. Acabou não vindo. Talvez por sorte do Curitiba, que com aquela administração mais o Autuori, era capaz do Curitiba já ter acabado. Mas chegou a SAF, profissionalização, um novo momento no futebol, Curitiba se reestruturando, novos profissionais, ideias novas. Contrataram Paulo Autuori para coordenar as categorias do Curitiba, desde a base até o profissional. Implantaram um modo de jogo, uma estrutura de time, orientaram o treinador, novos pensamentos, nova postura. Pois é, não durou muito tempo e não foi nada positivo para o Coritiba. Primeira polêmica, logo que chegou, envolvendo Aleph Manga, atleta xodó da torcida, que está punido, e terminou hoje, né? Mas estava punido, suspenso pela CBF devido ao esquema de manipulação de resultados, tomando cartões amarelos. Autuori, irritado com o pedido da torcida falando a respeito do Manga, tomou as redes sociais do clube, os canais oficiais, melhor dizendo, e deu uma declaração bastante polêmica, dizendo que estaria do lado da verdade, que futebol não é pra gente que não tem blá blá blá, blá blá blá, e usou outros termos que deixaram a torcida bastante irritada e destacando que não trabalharia mais com o Manga, que ele estaria fora. Isso lhe perseguiu até o último dia de trabalho no Couto Pereira. Outras polêmicas o envolveram por ter usado a rede social do clube, por ter usado os canais oficiais do clube, uma discussão com o CEO Carlos Amodeu, que parecia ter um entendimento diferente em relação ao caso Manga. Na queda de braço, Carlos Amodeu acabou saindo do Coritiba, hoje deve estar muito bem e feliz lá no Vasco da Gama. Ficou Paulo Autuori e o William Thomas para administrar toda a parte do futebol do Coritiba. E aí começaram os problemas. Demoraram muito para achar um novo treinador, acabaram mandando o Guto Ferreira embora. E foram atrás de um outro treinador. Ideias novas, um treinador jovem com o jeito de Paulo Autuori, sobre a sua batuta e seus cuidados. Demoraram muito para trazer o Fábio Matias, um treinador da nova geração, que tinha ideias novas, mas que não tinha um trabalho ainda convincente como profissional. O trabalho dele foi lastimável, Curitiba despencou na tabela. E aí vem a outra polêmica. A gente não sabe se é justamente por isso, o ambiente já estava conturbado, mas na tarde de ontem o Paulo Autuori acabou deixando o Curitiba. Primeiro, quem saiu foi o seu treinador escolhido, o Fábio Matias. E aí geram muitas especulações. Durante todo esse período que Paulo Autuori esteve no Curitiba, todo mundo falava, toda a imprensa comentava: o Paulo Autuori, se contrariado, ele pega o boné e vai embora. O Paulo Autuori tem que ser a jeito do que ele coloca as coisas. Nesse período todo, ele participou pouquíssimo da vida pública do Curitiba, dando pouquíssimas entrevistas e aparecendo muito menos ainda. Então a torcida do Curitiba não sabe se foi justamente isso a causa da saída dele do Curitiba. Mas o ponto que culminou com a saída foi a chegada do Curitiba no aeroporto após a goleada para o Santos. A torcida que esteve presente lá, parte da Império e outros torcedores, xingaram a delegação Coxa Branca e xingaram o Paulo Autuori. Ao passar por um dos torcedores, que ele chamou de poodle, ele deu uma risada muito cínica. E isso deixou a torcida do Curitiba enfurecida, porque ele não demonstrou raiva ou demonstrou indignação por ter perdido de 4-0. Ele deu risada da cara da torcida. Naquela mesma noite, o técnico Fábio Matias é demitido. E na manhã seguinte sai Paulo Autuori. Ele realmente pegou o boné. E aí fica toda aquela questão. É imoral largar o trabalho pela metade? Nossa, ele não cumpriu os seus compromissos. Será que aconteceu o quê? Paulo Autuori... Gente,
Paulo Autuori não termina um trabalho, seja como técnico, seja como coordenador, diretor, há muitos anos. Ele é intransigente, ele tem a sua maneira de ser. Contratou o Paulo Autuori, tem que ser da maneira que ele quer, entregue a chave ao clube, do clube a ele e acabou. Só que vem a seguinte questão. Ele usou termos como moralidade e o lado certo da história para se colocar contra uma pessoa que cometeu um crime, cometeu um erro e foi punido e cumpriu sua pena. Hoje, o grande problema do Coritiba é a falta de investimento no futebol. O Coritiba não tem um time decente e isso faltou do trabalho do Paulo Autuori, que é um dos responsáveis por achar, descobrir e trazer novos jogadores e bons jogadores. E o que não aconteceu até então. Então, Paulo Autuori, que todo aquele blá 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 blá, moralidade, bonitinho, não sei o quê, falhou, foi imoral com a torcida do Coritiba, deixou mais um trabalho pela metade. E ainda, na sua soberba, saiu por cima. Não estou satisfeito. Ele não falou, eu estou imaginando, tá? Que saiu por cima, que em comum acordo do Coritiba rompe com Paulo Autuori, blá blá blá. Ah, que faça-me o favor. Deve ter levado uma grana do Coritiba ainda. Como diria no jargão do futebol, e é jargão, não é crime o que eu estou falando, eu estou usando uma figura de linguagem do futebol, ele veio aqui roubar o Coritiba. E em outra figura de linguagem do futebol, ele também é um picareta da bola. Mas eu já falei bastante e agora até me comprometi com esses palavrões. Eu vou pegar o meu boné e também vou embora. Até a próxima, pessoal.